A cantora gospel Amanda Vanessa, de 33 anos, está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital particular do Recife. Estamos agora falando sobre o grave acidente com a cantora evangélica Amanda Vanessa. Moab Augusto com informações atualizadas sobre o estado de saúde de uma cantora gospel que está internada depois de sofrer um grave acidente. É a primeira vez que ele abre as portas de casa para contar a história da família que vive em orações. Esse foi o meu julgamento. Guarde essa frase, porque até o final desse vídeo eu vou te explicar em que contexto essa frase se encaixa. Eu sou Israel Nascimento e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o caso da cantora gospel Amanda Vanessa. Nessa segunda-feira a gente conversou com o Dobson Santos, que vem a ser o esposo da cantora. Desde o mês passado a gente tem feito uma série de vídeos a respeito da Amanda e a gente não tinha conseguido conversar com o Dobson ainda, mas ele topou conversar com a gente, que a gente conversou durante 45 minutos, uma conversa longa por telefone, inclusive foi toda gravada, uma conversa extremamente reveladora. Bom, eu já quero te fazer um alerta, você que nos acompanha nesse canal, que acompanha o nosso trabalho. Deixar bem claro, a gente não tem lado, eu sempre falei isso aqui quando eu me refiro em relação a esse caso da Amanda Vanessa. Para mim, o nosso lado é o da Amanda, não importa a família, não importa o marido. Nós não defendemos aqui os interesses da família da Amanda Vanessa, nem tampouco os interesses do próprio Dobson. O que a gente se preocupa em trazer para você é informação sobre a própria Amanda, como que está a Amanda Vanessa. É isso que tem nos impulsionado a gravar cada vez mais vídeos sobre esse caso e buscar trazer a verdade dos fatos. Me deixa só fazer uma breve recapitulação. A gente tem trazido informações aqui que inclusive saíram na mídia. Parte dessas notícias são coletadas em portais que escrevem matérias a respeito desse caso. Parte também vem da própria família da Amanda, com quem vez ou outra a gente está conversando, está coletando informações. E agora parte também das informações que vão juntar desse quebra-cabeça vem do próprio Dobson. O que a gente já sabe é que os pais da Amanda Vanessa, junto com sua irmã, sempre estiveram ao lado dela, mesmo depois do acidente, mesmo durante o período no hospital e também parte do período em que ele estava na sua própria casa. Os três estavam sempre com a Amanda. Passado um tempo, o Dobson, até onde a gente sabe, pediu para que eles não morassem mais lá, para que eles não estivessem mais frequentando a casa. Inclusive isso virou objeto de um processo judicial. O que se tornou público é que o Dobson havia impedido a família da Amanda Vanessa de ter acesso ao prédio deles, ao apartamento deles lá em Recife. Inclusive passou a circular nas redes sociais prints de mensagens do Dobson endereçadas ao porteiro do prédio, onde ele recomenda que tanto o pai, quanto a mãe, quanto a irmã da Amanda Vanessa não tenham acesso ao prédio, ou seja, não tenham acesso ao apartamento deles. Depois desse episódio, a família da Amanda procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra ele. Até onde se sabe, a família acusa o Dobson de cárcere privado. Mas como eu disse, a gente ouviu muito o lado da família, quer seja a gente mesmo conversando, quer seja a própria imprensa publicando informações a respeito disso. Dificilmente a gente para ouvir o próprio Dobson, primeiro porque o Dobson é muito reservado, pouco fala, pouco se manifesta, as publicações que faz nas redes sociais da Amanda são muito vagas no sentido de trazer clareza, de trazer luz à situação em que se encontra, pelo menos em pé jurídico. Mas como eu disse, conseguimos conversar com o Dobson e é aqui que a gente começa. Bom, primeiro esclarecer para vocês o seguinte. Infelizmente o Dobson não nos autorizou a reproduzir toda a nossa conversa ou nem mesmo parte dela. Ele disse que é muito reservado, prefere não ter a sua imagem ou a sua voz exposta. Em outro momento ele prometeu vir aqui nesse canal, gravar uma entrevista ao vivo, participar com a gente de uma live, até mesmo mostrar como que está a Amanda através de uma transmissão ao vivo. Isso, se acontecer, certamente vai ser bom para os fãs da Amanda Vanessa que esperam, ansiosos por esse momento. Mas ele disse que nesse momento, até mesmo porque existe um processo que tramita em segredo de justiça, argumento dele, ele prefere não se manifestar publicamente nesse momento. Mas autorizou que a gente trouxesse informações sobre o que foi conversado. Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui, porque como eu disse, foram 45 minutos de conversas. Eu fiz diversas perguntas sobre diversas áreas envolvendo a Amanda, o próprio Dobson, a filha do casal e também os pais da Amanda. Vamos entrar então no ponto em que o Dobson confronta o que foi dito pela família da Amanda. E eu vou reforçar mais uma vez.
Não estou aqui fazendo nenhuma defesa para o Dobson, assim como não faço defesa para a família da Amanda. O que eu vou retratar aqui foi o que eu ouvi do Dobson. Se é verdade, se é mentira, se é fato, se não é, aí uma outra situação, aí é uma questão da consciência dele. Mas o que eu ouvi do Dobson, isso eu vou trazer para você. Eu já quero pedir para você, se você puder nos ajudar, deixe o teu joinha, deixe o teu like, porque o conteúdo que a gente vai apresentar nesse vídeo, para quem está acompanhando o drama da Amanda Vanessa, é muito valioso, porque, claro, você vai ouvir agora o que diz o contraditório, o que diz o outro lado, né? O que diz o próprio Dobson. Bom, a primeira pergunta que eu fiz ao Dobson foi exatamente por que ele decidiu proibir a família da Amanda Vanessa de ir até a casa dela, de ter acesso a ela. A resposta do Dobson foi surpreendente. Primeiro ele disse o seguinte: olha, Zé, em momento nenhum eu proibi os pais da Amanda e a irmã de terem acesso a ela. Segundo Dobson, o que ele pediu foi que eles não morassem lá. Ele disse que os pais e a irmã da Amanda passaram 3 meses morando diariamente na casa dele, e isso acabou tirando a sua privacidade, e por essa razão ele chamou o sogro e propôs que eles, ao invés de ficarem morando na casa, eles passassem a visitar de forma regular, pelo menos uma vez por semana, a Amanda, já que, segundo ele, tem 4 profissionais que trabalham na casa, que atuam na casa, cuidando da Amanda. Uma justificativa para isso, além da privacidade, é que, segundo ele, os pais e a irmã da Amanda estavam, inclusive, interferindo no trabalho desses profissionais. Repito, foi o que o Dobson disse. Estaria interferindo, meio que se metendo, sabe? Dando toque do que fazer, do que não fazer, tentando corrigir uma coisa ou outra. Bom, ele disse que isso já estava causando uma situação de atrapalhar o trabalho desses profissionais, e esse foi o estopim para que ele pedisse para o pai, a mãe e a irmã não morar mais na casa. Segundo ele, depois que disse isso, eles simplesmente foram para a delegacia, registraram um boletim de ocorrência e acusaram o Dobson de estar mantendo a Amanda em cárcere privado. Mas eu volto a lembrar, a gente trouxe no início desse vídeo que há sim uma recomendação por parte do Dobson, pelo menos no print que foi divulgado, há uma recomendação do próprio Dobson para que o porteiro não permita a entrada da irmã, do pai e da mãe. Isso choca com essa informação que ele trouxe aqui, tá? Só para ficar claro. Mas, segundo o Dobson, não há qualquer impedimento da parte dele para uma eventual visita. Seguindo ainda nesse contexto, eu perguntei para o Dobson por que então que ele não permite essas visitas, já que ele disse que não há problema nas visitas acontecerem. Bom, o que ele disse é o seguinte: em nenhum momento, o pai, a mãe ou a irmã ligou para ele depois desse episódio, ainda lá no prédio, pedindo para visitar a Amanda. Segundo ele, nunca ligaram, nunca procuraram, e que se assim o fizerem, a casa dele está de portas abertas para receber os sogros, né, e a cunhada para visitar a Amanda. Na conversa ele chega inclusive a questionar se não há uma estranheza nisso. Por que eles não vão visitar a Amanda, já que não há um impedimento para isso? É o que ele fala. Bom, depois disso eu perguntei então como que está a criança, né? Como que está a Mel, que é a filha do casal, e qual a relação dela, da menina, com os avós. Segundo Dobson, desde março, que é quando tudo isso aconteceu, que os avós nunca ligaram para a criança. Repito, é o que Dobson disse, tá? Ele disse que nunca sequer eles ligaram para a criança para conversar, para saber como que tá. Eu perguntei se há algum impedimento da parte dele para que haja essa interlocução entre a criança, a neta e os avós. Ele disse que absolutamente, de forma nenhuma. Ele disse que nunca houve impedimento, mas que simplesmente não entende porque que os avós e a tia não ligam para conversar com a Mel, para conversar com a criança que mora lá, com ele e com a Amanda. Depois disso, eu questionei a respeito de uma outra polêmica, que é aquela que inclusive nós trouxemos aqui, que passou a ser talvez o centro das atenções em relação a esse caso, né, Amanda Dobson e a família, que foi o fato de que o Dobson havia colocado para morar na sua casa um amigo. Ele explicou também sobre esse caso, segundo o Dobson, e eu já havia trazido aqui, segundo o Dobson, ele é um trabalhador, um profissional que estava ajudando ele a cuidar das suas construções, das suas obras. Ele se mostrou inclusive muito chateado, até mesmo com esse canal, e comigo mesmo, né, por ter trazido essa informação aqui. Ele disse que a sexualidade dele acabou sendo colocada em dúvidas, mas que não há qualquer relacionamento com o rapaz, são apenas amigos. É o que disse
o Dobson a respeito disso. O rapaz, conforme inclusive já publicamos aqui, voltou a morar no Rio de Janeiro exatamente depois da gente trazer essa informação aqui. Bom, uma outra informação que eu acho que também vale muito a pena falar é que o Dobson disse que está processando a Daniele, que é a irmã da Amanda. Segundo o Dobson, ele foi caluniado por ela e abriu um processo criminal contra a cunhada. Ele acusa ela de ter feito várias acusações infundadas sobre ele, colocando inclusive a opinião pública contra o Dobson. Nesse processo, ele pede uma indenização por dano moral. Depois disso, eu questionei a ele sobre o relacionamento dele com a cunhada, como que é, e ele disse inclusive que chegou a convidá-la para trabalhar junto com ele, já que ela é psicóloga, no Instituto Amanda Vanessa, mas ela, segundo ele, havia se recusado. Bom, agora, já encaminhando para o fim da nossa conversa, eu perguntei ao Dobson duas coisas que eu acho que são muito importantes falar aqui. Primeiro, eu perguntei para ele uma coisa que a gente não tinha clareza, ou não tem clareza ainda, de certa forma, que é a respeito do estado real de saúde da Amanda Vanessa, como que de fato ela se encontra. E a resposta do Dobson foi desanimadora, de verdade. Ele disse que, olha, Zé, ela está em coma vigil. Isso significa que ela não responde a nada. Ela não responde a absolutamente nada. Ele contou, inclusive, que chegam visitas lá, chegam pessoas para cantar, pastores vão visitar o tempo inteiro, para orar junto com ela, para cantar, para trazer uma palavra de conforto para a própria Amanda e para o Dobson, na expectativa, inclusive, de que ela esteja ouvindo. Mas o Dobson diz, olha, ela não ouve, ela não responde a nenhum estímulo, absolutamente nada. Ela está em coma vigil e eu perguntei se havia alguma expectativa ou possibilidade de uma recuperação. E o Dobson disse que na situação em que ela se encontra, todos os médicos dizem que é apenas um milagre. Não há, inclusive, relatos de recuperação a partir do estágio em que ela se encontra. Só um milagre é que pode fazer a Amanda Vanessa voltar, pelo menos a retomar a consciência. Foi o que disse o próprio marido dela. E isso me fez fazer a última pergunta que eu quero compartilhar com vocês, antes de eu fazer alguns comentários sobre o que eu ouvi. Eu perguntei então, Dobson, diante do que você acabou de me falar aqui, como um marido e como um homem, dessa forma eu perguntei, como que fica então você a partir de agora? E a resposta dele foi, e aí se encaixa o que eu falei no início do vídeo: Israel, eu fiz um juramento a ela quando eu me casei, que eu estaria com ela no bom, no ruim, na doença, na saúde, e eu vou cumprir esse juramento. Bom, eu não quero, como eu disse no início do vídeo, defender o Dobson, nem defender a família. O que me preocupa é a Amanda. E essa entrevista que eu fiz com o Dobson, embora infelizmente eu não tive dele autorização para compartilhar com vocês o áudio da nossa conversa, e eu torço para que ele cumpra o que ele prometeu, que seria vir aqui, fazer conversar com a gente, mostrar como que a Amanda tá. Ele se comprometeu de verdade em fazer inclusive uma live com a gente, mostrar na sala, num quarto, né, onde ela fica, para mostrar, não sei. Mas ele falou muitas outras coisas, como por exemplo, ele disse que, eu perguntei, por que você não tem postado fotos dela? Eu falei, a Amanda sempre foi muito vaidosa, digamos assim, muito cuidadosa com a sua imagem. E é por isso que sempre que a gente ia fazer uma live e eu postar alguma foto no Stories, no Instagram, ela era muito cuidadosa. E eu sei que ela agora não ficaria em paz se eu estivesse mostrando ela nesse estado. Por isso que eu prefiro evitar publicar a foto dela, porque eu sei que ela não estaria se sentindo à vontade com essa situação. Em outro momento ele falou inclusive que com o estado dela, sabendo que ela está no estado vegetativo, e a gente às vezes evita, né, falar esse termo, mas é a verdade, infelizmente esse é o termo, ele disse que poderia, se fosse uma pessoa qualquer, ele poderia estar usando disso para ganhar dinheiro, para fazer apelo, para fazer campanha. E você sabe, infelizmente nesse ponto eu tenho que concordar com ele, né? Em muitos casos que a gente vê por aí, que os maridos ou as esposas ou sei lá, qualquer ente querido acaba se beneficiando desse estado para tentar ganhar dinheiro, ganhar oferta, ganhar, sei lá, qualquer doação para poder manter, para poder sustentar. E isso de fato a gente vê que ele não faz. A gente só sabe que ele tem o Instituto Amanda Vanessa, que segundo ele, eu também perguntei para ele sobre isso, ele disse que tem ajudado a muitas pessoas, inclusive tirando do próprio bolso. Ele chegou inclusive a relatar que depois dessas polêmicas todas que surgiram, inclusive aqui no nosso canal, como eu falei,
as doações pararam, as pessoas não ajudam, né, não contribuem, exatamente devido a toda essa polêmica, e que, ao contrário, o que vem são críticas e mais críticas, ataques e mais ataques no direct dele no Instagram. São centenas e centenas de mensagens que eles recebem todo santo dia, e a maioria, segundo ele, são pastores, cantores, presbíteros, pessoas ligadas à liderança da igreja, fazendo duras acusações e palavras muito pesadas contra ele. De fato, a opinião pública se voltou contra o próprio Dobson. E eu disse, Dobson, cara, você precisa de fato se manifestar via público, mostrar essa situação, mostrar o seu lado. Assim que você defende, inclusive, que a própria família da Amanda Vanessa também se manifeste. Sabe, é preciso que a gente tenha, primeiro, a união dos dois lados, né? Na minha opinião, e aí eu vou entrar na parte de opinião para a gente concluir o vídeo, na minha avaliação, não dá para você ter, de um lado, a família da Amanda, do outro, o Dobson, e no meio a Amanda. Para mim, são uma família só. Ela precisa do apoio da família inteira, e não dela dividida, ou tendo dias de visita e não sei o que, sabe? Só pode vir na quinta-feira, não pode vir na sexta, tem que avisar quando vem. Eu não queria entrar na ideia de comentar, como eu disse, dando razão a ninguém, mas eu vou fazer algumas ponderações aqui, e se você puder e quiser concordar comigo, deixa nos comentários qual a tua avaliação também, se você pensa como eu ou não. Eu penso o seguinte: de certa medida, o Dobson tem a sua razão quando pede para que a família visite e não more. Eu penso assim. Eu penso que morar na casa dele, e eu não estou dizendo que moravam, tá? Mas passaram esses 3 meses, segundo ele, lá na casa da Amanda. Uma vez que você tem enfermeiros, tem um profissional de saúde, né, que passa um dia inteiro, 24 horas, dando essa assistência para ela. Você tem essa situação de morar na casa dele, embora seja também a casa dela, mas aí é preciso que a gente entenda, né? Eu acho que ele precisaria ter sim a sua privacidade, entende? Sobretudo no estado em que a Amanda está, que é um estado vegetativo, sabe? É mais uma questão de olhar, de estar lá, de tipo, eu tô aqui, mas a gente sabe, o milagre ele vai acontecer, ou ele pode acontecer, você de casa orando, não precisa necessariamente estar lá todo dia. Na minha opinião, eu concordo na minha opinião também nesse quesito da visita. Agora, eu não acho que seja interessante delimitar um dia específico ou 2 dias específicos. Eu acho que não. Eu acho que como é mãe, como é pai, pai e mãe não são visita. Pai e mãe não são visita para ter que dizer a hora que vai, o dia que vai. Eu penso que não. Eu penso que morar é um pouco demais. Agora, ter que ele só pode vir nas quintas, só pode vir nas terças, e tal hora a tal hora, eu acho que aí já é um pouco demais. Se pode, se tem estrutura, se consegue receber, deixa o espaço aberto, vem o dia que quer, vem a hora que quer, só não mora. Só não mora. Por aí. Agora, se é verdade o que o Dobson disse, de que não há um interesse, digamos assim, por parte da família dela, né, durante esses dias, para sequer visitar a Amanda, aí eu acho que é complicado, é delicado. Repito, não estou defendendo o Dobson, estou questionando agora a família. Por que não? Sabe, porque, poxa, mesmo que, e talvez se isso tenha acontecido, mas se o Dobson disse, olha, eu não quero vocês aqui de forma nenhuma, não venham, eu não quero ninguém aqui, bloqueia, impede. Cara, se é minha irmã, se é minha filha, pode ser quem for, irmão. Eu vou lá, eu quebro a porta, eu derrubo, mas eu vou ter acesso a ela sim. Não tem isso de, vou esperar a justiça. Eu acho que a família da Amanda, e eu não quero fazer crítica nenhuma, porque eu sinto, eu imagino a dor que eles passam, sabe? Mas eu acho que eles estão muito passivos nesse contexto, esperando demais pela justiça, esperando demais por advogados, esperando demais por alguma coisa. Não precisa esperar. Vocês vão lá, mesmo que o Dobson não queira, mesmo que o Dobson fique com a cara feia, mesmo que ele diga que não pode, vai e acampa na porta. Se fosse no caso do prédio, não pode subir, não pode não, chama a polícia. A polícia não vai, fica na porta, fica lá. Não é possível que uma hora ele não vai permitir, porque a gente está falando de uma filha. E vocês já deram, os pais já deram sinais claros de que amam ela, tanto é que passaram por todo aquele perrengue no hospital. Então, entende? Não desistam. Não desistam, aceitem a visita. Se ele falar, não pode vir morar, mas pode vir visitar, vai. Se ele disser, só pode vir uma vez por semana, vai. O que eu acho que não pode é vocês esperarem a justiça decidir. Entende?
eu quero muito que vocês tenham total razão nisso. Eu sei que vocês têm razão nisso. Na verdade, eu acho que ninguém está sem razão. Entende? Eu não quero tirar a razão de ninguém na minha avaliação. Se por um lado eu vejo que o Dobson, ele pode sim ter bloqueado o acesso, até porque tem uns prints que circularam, e aí é outra situação. Mas se ele impede que a família tenha acesso de morar na casa, e se é verdade que o Dobson disse que pode visitar, por que a família não visita? Aí tem a situação da menina. Se é verdade o que o Dobson disse, que os avós não ligam para falar com a menina, por que não ligam? Porque tem que falar primeiro com o Dobson. Mas e a menina tem culpa disso? Entende? Eu acho que está faltando, na verdade, alguém da família dos dois lados, seja da família do Dobson, seja da família da própria Amanda, sentar e chamar esses dois lados para conversar. Pô, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Porque não faz sentido essa briga toda, simplesmente porque. Por que a família da Amanda não pode visitar? E se pode, por que não vai? Sabe? Então, nessa entrevista com o Dobson, eu senti... ele falou algumas coisas, como eu disse, eu não quero dizer que ele tenha a razão da história. O que eu estou tentando trazer aqui são os fatos que ele apresentou. A contradição, a gente já viu que foi essa questão dele ter dito que a proposta inicial é que viessem visitar e não morar, mas depois você tem uns prints que mostram ele bloqueando o acesso da família da Amanda no prédio, mandando mensagem para o porteiro. Isso é grave, isso contrasta um pouco com o que ele falou. Agora, como eu disse, a família da Amanda tem que se movimentar, parem de ser passivos nesse contexto. Não esperem por decisão judicial. Se pode visitar, vai visitar. Se tem essa liga pro cara, liga. Agora, se tudo que eu estou falando aqui é com base em mentiras, se o Dobson realmente não atende o telefone, se o Dobson não quer saber de vocês, cara, vai lá, derruba a porta, não tem problema. É uma situação de família, você tem que ver a filha. Como eu disse, infelizmente ela está nessa situação. Mas eu acho que a mãe e o pai sofrem muito por não ter acesso a ela. E o que falta? O que falta? Pega um carro, vai lá, acampa na porta. Eu tenho certeza que não é possível que o Dobson vai impedir de vocês entrarem, já que amigos estão indo visitar a Amanda. Amigos, eu falei esses dias com um dos amigos que foram lá e visitou a Amanda. Por que amigos conseguem e vocês não conseguem? Entende? Não percam tempo. Não percam tempo. Porque talvez o que eu vou falar aqui pode até machucar, mas... Cara, e se acontecer o pior? Vocês já imaginaram se acontece o pior com a Amanda, enquanto os dois lados estão nessa treta, esperando o juiz decidir? Já imaginou se Deus os livre isso acontecesse? Chegar a notícia aqui, e aí vocês ficarem com esse remorso de ter ficado esse tempo inteiro sem ter... Sabe, e uma das coisas que a gente sempre se arrepende, né? Quando o tempo passa, é de não ter tentado, de não ter insistido, de não ter arriscado. Se arrisquem, peguem o carro, vão lá, batam na porta do Dobson, sabe, passem por cima dessas diferenças e... Bom, é isso. Foi isso que a gente conversou com o Dobson. Depois, como eu disse, conversamos com a advogada dele também. A gente conversou com ela, liguei para ela, ela conversou com a gente, contou também do ponto de vista disso. Eu perguntei sobre a entrevista, se ela mesma queria falar, ela disse que não, porque, enfim, deu algumas justificativas, mas foi essa situação. Agora vamos aguardar se o Dobson vai cumprir com o que ele prometeu, que seria ele mesmo vir aqui, ele mesmo fazer uma entrevista, sabe, e falar com a gente abertamente a respeito desse caso. Mas por hora, essas são as informações que a gente tem. Eu queria muito que você compartilhasse. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, é porque você está interessado nesse assunto. Manda esse vídeo também para que ele circule, né? Para que não fique somente nos outros vídeos que são só acusações e informações que a gente tinha naquele momento. Mas eu acho que é importante que a fala do próprio Dobson, ou o que ele mesmo disse, né? Embora não seja a voz dele, mas a informação que veio dele também seja propagada. E aí eu quero ver você comentar aqui embaixo com a sua opinião. Comenta aqui embaixo, me fala o que você pensa, o que você acha de tudo isso, o que você acha que a família do Dobson, que a família da Amanda Vanessa poderia fazer a respeito disso. Eu quero ver a tua opinião. Deixa também o teu joinha, isso ajuda demais o vídeo a ser espalhado pela internet. Um grande abraço e até o próximo vídeo.